Bom, pessoal, não consegui dormir direito, né? Então, estou meio que virado e para passar o tempo resolvi gravar a solução dos nossos exercícios, o exercício que a gente deixou da última aula. Eu vou desenhar esses dois sinais e, inclusive, encontrar a equação desse segundo sinal. Isso se tiver tempo, se tiver quadro também para isso. Tá? Começando com o sinal XI, né, que eu coloquei esse exercício quando a gente estava estudando inversão temporal. E, para começar a entender, eu sugeri que vocês fizessem uma tabelinha. Está até no quadro, se vocês olharem da aula passada. Né? Então, ó, eu vou fazer essa tabelinha, que é valor de t e valor do xi. Né? Eu acho que eu coloquei menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês começarem a entender é simplesmente substituir o valor de t. Tá? Substituindo menos 3, vai ficar u de menos 3, que vai dar u de 3 mais 2, u de 5. A função u, lembrando, u de x, ela é definida como 1 para x maior ou igual a 0 e 0 para x menor do que 0. Tá? Então, u de 5, né, porque é menos 3, mais 2, que é o de 5, é 1, pela definição da função. Então, esse carinha aqui vai ser 1. Esse aqui vai resultar u de menos 2 mais 2, que é o de 4, que continua 1. Esse aqui vai dar 1 de 3, 1 de 2, 1 de 1 e 1 de 0, que é o 1 também, tá? Lembrando que, matematicamente, alguns gostam de definir, colocar a função u de 0 como indefinida ou valendo 1/2, inclusive. O fato é o seguinte, quando eu colocar 3, quando eu testar o t para o xi valendo 3, eu vou ter u de menos 3 mais 2, que é u de menos 1. E a gente sabe que u de menos 1 é 0. Né? Então, isso aqui vai ser 0. Então, se eu graficar esses pontos, né, eu vou perceber que essa função ela pode confundir vocês. Né? Ela vai vir 1, 1, 1, 1, 1 até 2, e em 2 ela vai desligar. Vocês podem testar usando 2,1 segundos. 2,1 segundos vai vir aqui, vai ficar menos 2,1 mais 2, 0,1, né? Menos 0,1, que vai ser 1, 0. Né? O menos 0,1 é 0. Tá? Então, na verdade, ela é uma função contínua que tem esse formato aqui. Tá? Ela desliga em 2. Por que eu falei que isso pode confundir? Tá? Porque se eu tivesse desenhado o gráfico da função u de menos t apenas, tá? Esse gráfico resulta nessa função. Façam em casa para provar. Tá? Que é a função que desliga, na verdade, ao invés da função de ligar. Que é literalmente o u de t invertido no tempo. Eu fiz um flip, né, no eixo das abscissas. Agora, o que acontece? Se eu tenho u de menos t mais 2, a gente se acostumou, eu falei para vocês que no deslocamento temporal, se eu somo mais 2 aqui, eu tenho um deslocamento para a esquerda, porque isso é um avanço. Só que aí que tá. Quando eu inverto o tempo, né, essa regrinha que eu falei lá no início da aula de deslocamentos não vale. Tá? Porque na prática, se eu inverto o tempo, significa que o que era atraso vira avanço, o que era avanço vira atraso. E um jeito fácil de entender, isso eu já tinha dado a dica, é isolar o menos, né? Então percebam que eu continuo tendo um deslocamento para a direita, né? Se tu for ver, né, olhar o argumento da função com calma, tá? Mas esse tipo de função, quando eu tenho o tempo invertido, né, se eu tenho menos t mais alguma coisa, tá? Isso implementa na função original invertida um deslocamento ao contrário, né? Mais se torna atraso e menos se torna avanço.
né? É um detalhezinho que eu sempre gosto de falar porque me pegou várias vezes quando eu vinha fazendo os exercícios, quando eu estudava isso, e na verdade a gente não teve a cadeira de sinais, isso foi em cálculo mesmo, né? Mas se vocês fizerem essa tabelinha, não tem muito erro, vocês sempre vão conseguir escapar dessas pegadinhas, entre aspas, né? Então, deixa eu me lembrar se faltou falar alguma coisa. Não, eu acho que não. Então, o primeiro exercício está feito. Essa é a resposta. Esse aqui é o sinal XI. Né? E percebam que o sinal XI, né, o sinal XI seria, né, esse sinal aqui invertido, se eu fosse pensar, né? Tá? Se eu olho graficamente, esse sinal aí, XI de t, é literalmente, esse sinal aqui, na verdade, é XI de menos t, se eu fosse avaliar. Tá? Eu inverti o tempo de novo. Tá? O que acontece? Se eu fosse descrever matematicamente esse sinal, vocês sabem, é um degrau avançado, isso aqui literalmente é um degrau, inicia, né, em menos 2. Então, eu posso escrever isso como U de t mais 2. Então, percebam que quando eu inverto temporalmente, eu só vou mexer no t, eu não vou mexer no argumento inteiro da função. Isso é um detalhe importante que às vezes a gente demora para entender. Tá? Porque esse sinal, a gente viu, né, que é o U de menos t mais 2. Eu só mudei o sinal do t. Ó. Tá? Então, sempre que eu mudo o sinal do t numa função qualquer, tá, eu vou ter uma inversão, a função vai aparecer espelhada. Esse detalhezinho que eu falei do avanço e do atraso é que vocês têm que cuidar, tá, pessoal? Na prática, pode parecer estranho, se eu inverto todo o argumento dessa função, se eu desenhar U de t menos 2, na verdade é como eu tivesse feito a inversão em torno desse ponto menos 2. Mas eu não quero também ficar criando vários casos diferentes. Tá? Vocês têm que entender que uma inversão é literalmente substituir onde eu tinha t por menos t, e a função que eu observar vai ser literalmente invertida, vai ser um espelho, uma imagem especular em torno do eixo das ordenadas, tá bom? Então tá. O resultado, obviamente, está aqui. Eu escrevi um monte de coisa, mas o resultado está aqui desse exercício. Então, feito o primeiro exercício que eu tinha sugerido. O segundo exercício, pessoal, eu tenho duas operações. Eu tenho uma combinação de operações nesse sinal aqui. Ó. Eu vou ter uma compressão temporal por 2 vezes e um deslocamento para a direita. E uma coisa importante, eu posso pensar em fazer primeiro o deslocamento e depois a compressão temporal, ou eu posso pensar em fazer primeiro a compressão e depois um deslocamento, tá? Vocês têm que tomar cuidado com isso. A compressão temporal é feita em T, ok? Então, se eu deixo o argumento como está aqui, ok? Na real, eu vou pensar no deslocamento de 8 segundos e daquele sinal resultante eu comprimo 2 vezes. Tá? Ou eu posso pensar nisso, eu até sugeri, como 2t... Opa. Posso pensar nesse sinal como 2t menos 4, né? Isolando o 2 do t. Daí eu vou fazer a operação oposta. Eu vou comprimir primeiro, porque eu aumentei a precedência dessa operação. Pensem assim que daí não tem erro, né? Quando eu aumento a precedência da operação, faz primeiro, tá? Por causa dos parênteses. Então eu posso comprimir esse sinal e depois deslocar ele por 4 segundos. Tá? Então, a ordem das operações tem que ter cuidado aqui, tá, pessoal?
Porque se por acaso eu desloco 4 segundos e depois comprimo, eu vou ter outro sinal. Tá? Então, sempre faz na precedência das operações aqui. Quando tu isola, quando tu faz esse tipo de... quando tu mexe dessa maneira com o argumento, tá? De novo, pessoal, de qualquer maneira, se tu tá com dúvida sobre qual operação tu vai fazer primeiro, você sempre pode partir para a tabelinha e substituir valores. Eu vou fazer isso, tá? Mas depois eu explico o jeito mais fácil, que era o que eu sugeri antes, tá? Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar em valores de T para calcular o meu X de tema de casa, que é o XTC. Tá? Então, tu pensa, primeiro, o X do tema de casa de 0 vai ser igual, substitui o valor do T, que eu sugeri não, eu arbitrei 0 no primeiro momento, substitui esse valor aqui. Então, tu vai ficar com 2 vezes 0, menos 8, olha só. Então, o XTC de 0 vai ser o X de 0 menos 8. Coloquei menos 4 aqui, não sei porquê. Menos 8. Tá? Que é o X de menos 8. O X de menos 8, ele nem aparece aqui, né? Ele está lá no negativo, é 0. Então, o ponto lá que está em X menos 8 vai ser trazido, vou botar aqui embaixo, vai ser trazido para o meu 0. Tá? Então, o ponto que está lá, ele vai vir para 0, que é 0. Tá? Daí, o que tu faz? Joga mais um valor de t. Então, o XTC de 1 é igual ao x de... Daí faz, ó. Do 1 vezes 2, vai dar 2 menos 8, é o x de menos 6. Tá? Então, o valor 1 aqui no XTC é o x de menos 6, que continua 0. Né? Então, o x de menos 6 é 0. Então, ele está aqui no tempo 1. Né? Daí volta, vai lá, XTC de 2 é o x de 2 vezes 2, vai dar 4 menos 8, x de menos 4, que é 0 também. Daqui a pouco vai chegar. E o XTC de 3 é o x de menos 2, que já está aqui, eu já consigo ver ele, né? Mas continua sendo 0. Tá? XTC de 4 tem que ser igual ao x de... Vai dar menos 8, menos 8 mais... Não, 8 menos 8, né? Vai dar 0. Tá? Então, é o x de 0. O x de 0, ele está aqui valendo 2, né? Ele cruza em 2 ali a função. Tá? Então, na verdade, no instante 0, 1, 2, 3, 4, a função aqui está em 2 já. Bom, então fica meio óbvio e eu já posso até desenhar, eu acho, né? Acredito eu. Então a função vem zerada, zerada, zerada. Quando chega aqui em 3, e aí que vem uma dúvida. Ele começa a subir em 3? Não, né? Por quê? Porque a compressão é por um fator de 2. Significa que essa largura aqui no sinal original era 2, se eu comprimir 2 vezes, ela vai estar em uma unidade de tempo só. Então, no sinal comprimido, esse pulso tem duração de 1 segundo. Tá? Então, na verdade, esse 1 segundo vai durar 0,5 aqui. Então, ele vai começar aqui em 3,5, subir rapidamente, porque ele está comprimido, até 4,5 e depois continuar zerado, né? Se tu tem dúvida, substitui o valor que tu inferiu, né? Que é o início da rampa, e vê se bate com menos 1 aqui no sinal original. Né? Para isso, eu tenho que substituir o t valendo 13,5. Daí o x de 3,5 vai ser igual ao x, o XTC, né? Desculpa. Vai ser igual a 2 vezes 3,5, que é 7. Vai ficar 7 menos 8, que é, de fato, o x de menos 1. Que é esse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto ele veio parar lá em
3,5. Tá? Perceberam que esse procedimento ele leva um pouquinho de tempo. Então, eu aconselho vocês a, quando vocês tiverem esse tipo de situação aqui, o jeito mais fácil é deslocar 8 unidades, o sinal original, e depois comprimir por um fator de 2 o sinal resultante. Como é que eu faria isso? Eu faria assim, ó. Pega o primeiro sinal, tá? E desloca 8 para a direita. Porque isso aqui é um atraso, né? Então, se eu deslocar 8 segundos, esse carinha vai parar lá em menos 1 mais 8, 7. Então, o sinal ele vai ficar assim, ó. Como ele não está comprimido, aqui é 7, 8, 9. E aqui é 4. Tá? Então, esse sinal, na verdade, ele seria só o x de t menos 8. Fiz uma das operações. E depois o que eu faço? Comprimo o sinal no tempo. Tá? Só que eu não posso esquecer que uma compressão no tempo, tá? O que vai fazer? Vai comprimir todo o sinal. Tá? Então não importa se ele começa em 7, esse sinal aqui ele vai fazer assim, ó, todo ele, centrado em 0. Tá? Então os pontos que estão em 7, aqui o ponto que está em 7 vai ser trazido para 7 sobre 2, uma compressão por um fator de 2 vezes. 7 dividido por 2, 13,5. E daí eu vou ter esse sinal aqui, que a gente já desenhou, né? Depois eu vou fazer x de 2t menos 8. Tá? Então aqui vai ser 13,5, aqui 4. Isso aqui não está em escala, né? Se eu fosse desenhar bem certinho, eu teria que começar mais cedo. Eu teria que fazer uma coisa assim. 13,5 e aqui 4,5. Lembrando que a largura desse pulso diminuiu, né, pela metade. Um detalhe, pessoal. Façam em casa por essa segunda técnica. Né? A segunda técnica, o que eu faço? Eu primeiro comprimo o sinal original. Eu primeiro vou fazer o x de 2t. E depois eu desloco o t 4 unidades, porque daí eu tenho x de 2t menos 4, que é de fato 2t menos 8. Então, cuidado com a ordem que vocês fizerem essas operações. Ficou também, para vocês fazerem, encontrar a equação do xtc. Tá? Só que para encontrar a equação do xtc, eu primeiro tenho que encontrar a equação do x. É o jeito mais fácil, na minha opinião. Não é muito mais fácil, né? Mas é mais fácil do que chegar nesses aqui. Por quê? Porque a reta, nesse caso, é mais fácil de encontrar a equação. Essa reta aqui tem um coeficiente linear que eu vou ter que inferir aqui embaixo. Mesma coisa essa aqui, né? Essa equação aqui é mais fácil de obter. Né? Por quê? Porque o coeficiente angular é 2. Né? Eu variei 4 na amplitude enquanto o tempo variou 2 segundos. Então, essa curva aqui, ela tem coeficiente angular 2. E o coeficiente linear dela também é 2, coincidentemente. Porque ela cruza o eixo das ordenadas em 2. Então, essa reta aqui, ó, ela tem a equação 2t mais 2. Só que 2t mais 2, na verdade, é uma reta infinita, né? 2t mais 2 começa lá no menos infinito, vem subindo, vem subindo, vem subindo e termina lá no mais infinito. Tá? Eu vou ter que janelar, como eu falei na última aula, eu tenho que janelar essa equação entre menos 1 e 1. E para fazer isso, é só, a gente já fez na aula passada, dei uma revisada na aula. É u de t mais 1 menos u de t menos 1. Por quê? Porque isso é um pulso que inicia em menos 1 e termina em 1. E eu estou fazendo o produto desse pulso por essa reta. Então, eu termino
só com a reta definida no intervalo em que o pulso é unitário e vai ficar zerado em todo o intervalo que o pulso zerou. Tá? Então, essa é a equação. Como é que eu encontro a equação do XTC? Aonde tinha t, eu substituo por 2t menos 8. Então, percebam que vai ficar uma equação bem comprida. Vai ficar 2, né, que multiplica 2t menos 8, mais 2. U de 2t menos 8 mais 1, menos U de 2t menos 8 menos 1. Tá? E daí vocês vão ver uma coisa engraçada, né? Se eu substituir 2t menos 8, tá? Eu vou perceber que esse carinha aqui vai ficar U de 2t menos 2t menos 7. Não, é isso. Vai ficar U de 2t menos 7, que na verdade é o degrau que inicia o comprimido, é o degrau deslocado 7 unidades e comprimido. Então, na verdade, é um degrau que inicia em 3,5. Né? Então, de fato, esse carinha aqui vai começar em 3,5. E da mesma maneira, esse carinha aqui vai ser 2t menos 9. Então, se eu desenhar U de 2t menos 9, na verdade é igual a U de 4. O de t menos 4,5t. Tá? Então, é só substituir isso aqui nessa equação. Porque essa equação, na verdade, é a equação de x de t, né? Tá? Então, se eu plugar o que tem aqui, eu vou ter, literalmente, a equação desse sinal. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. A gente se vê por aí. Até mais.